E olha só, falando em saúde, vamos à nossa conexão semanal com o Complexo Hospitalar Central. Nosso convidado de hoje é o ortopedista Dr. Alan Mendonça, que conecta conosco aqui para conversar com a audiência em todo o estado de Rondônia, através da TV Meridional Band. Olá, doutor, muito boa tarde. Hoje o tema é osteoporose. Mas o que vem a ser essa doença, doutor? Boa tarde, Adilson, toda a audiência da Band. A osteoporose é uma doença metabólica e que afeta o esqueleto, afeta o osso por inteiro, né? Mudando a densidade mineral e a microestrutura do osso, fragilizando esse osso e levando ao risco de fraturas. Então é uma doença bastante prevalente, bastante comum na população. Doutor, tem pessoas que estão mais propensas a terem essa doença? Como é que a gente pode visualizar esse ponto de vista? Tem pessoas que podem ter a doença por algum tipo de outro motivo, enfim? Sim, tem. É mais comum em mulheres do que em homens, sobretudo depois da menopausa, né? É mais comum em asiáticos, pessoas de origem asiática, de origem europeia, mais raro um pouco em pessoas de pele escura. Pessoas que utilizam álcool, cigarro, pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo artrite reumatoide, pessoas que são transplantadas e que usam imunossupressores. Então é uma diversidade muito grande de pacientes, né? Mas geralmente mulheres após a menopausa. Esse é o público mais acometido. Doutor, né? E naturalmente pessoas que têm doenças crônicas e que fazem uso de algumas medicações ou de drogas como o álcool e o cigarro. O senhor usou o termo crônico, eu ia até justamente incluir justamente esse ponto de vista aqui para a gente avaliar. Em se tratando desse ponto de vista que o senhor falou agora sobre as doenças crônicas que podem favorecer o paciente a contrair, a ter a osteoporose. É dolorido, dói muito? Qual é o sintoma que o paciente sente? A osteoporose é considerada uma doença silenciosa. Ela em si não dói. Só que a osteoporose vai levar a complicações como fraturas, né? E é claro que uma fratura de fêmur, uma fratura de punho, não só dói como limita muito ao paciente, mas é muito comum, sobretudo nas mulheres mais idosas, fazerem pequenas, microfraturas que nós chamamos na coluna. Então o paciente ele não precisa operar na maioria das vezes, ele consegue deambular, ele continua andando. Só que essas microfraturas, elas são muito doloridas. Então, mulher idosa, com dor nas costas, que piora à noite, sem ter tido nenhum acidente, no máximo alguma queda pequena, algum escorregão, provavelmente essa dor está vindo da osteoporose, da fratura causada pela osteoporose. Porque a osteoporose propriamente dita não causa dor. São os desdobramentos da doença que vão causar dor no paciente. Como é que diagnostica essa doença, doutor? Adilson, na verdade, assim, toda mulher acima dos 50 anos e todo homem acima de 60 precisa ser avaliado especificamente para isso, né? O ortopedista geralmente é quem faz isso. Existem outras especialidades médicas também, mas é necessária a consulta com o médico ortopedista. Toda mulher acima de 50, todo homem acima de 60. E aí nós vamos fazer uma entrevista com esse paciente, nós vamos examiná-lo. E existem exames de sangue, de urina, e o exame mais específico é a densitometria óssea. Então a gente depende de exames também para fechar o diagnóstico. Antes de falar como que a gente trata, eu queria entender, principalmente agora para a nossa audiência, que eu acho que esse é o ponto crucial do nosso bate-papo, como prevenir? Quais são as ações que o cidadão pode adotar no seu dia a dia para, de repente, evitar o máximo possível o contágio ou a contração dessa doença? Existem coisas que são possíveis de serem feitas. Então, por exemplo,
os estudos já mostram que até os 30 anos de idade, nós vamos adquirindo massa óssea. O nosso esqueleto vai ficando mais forte, cada vez mais forte, até os 30. E depois dos 30 anos, nós começamos a perder qualidade de osso. Isso vale para todo mundo. Então, a prevenção da osteoporose, ela já começa na juventude, levando ao estímulo de uma vida saudável, né, com sono regular, evitando refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarro e principalmente a prática de esportes. Então, o paciente jovem com bons hábitos e com prática esportiva, ele vai adquirir mais massa óssea e quando chegar na vida adulta e na terceira idade, na velhice dele, ele tem menos chance de ter osteoporose. Então, a prevenção começa muito cedo, ainda na juventude. E é claro que ao longo da vida, os cuidados com atividade física regular, uma nutrição saudável e evitar bebida e tabaco. Agora, tem coisas que não são possíveis ser feitas. Por exemplo, tem pacientes que têm doenças crônicas, como artrite reumatoide, diabetes. São doenças que vão aumentar o risco desse paciente de desenvolver uma osteoporose, né? E aí não tem muito como você evitar essas doenças, mas com um estilo de vida saudável, a gente ajuda bastante a ter uma qualidade óssea boa e aí minimizar os riscos da osteoporose. Doutor, eu creio que em cada estágio da doença tem um método de tratamento. Isso deve ser uma consequência, né? Mas, por via de regra, para a gente começar a entender um pouco mais, como se trata isso hoje com a medicina? Houveram avanços, inclusive, para o tratamento da osteoporose? Muitos avanços, né? Na compreensão da doença, de como que essa doença agride o esqueleto, avanços nos métodos diagnósticos, né? Hoje em dia a gente tem condições de fazer um diagnóstico com muita segurança. A minha especialidade, nós somos ortopedistas e traumatologistas, então somos nós quem operamos as fraturas, né? O principal problema da osteoporose é que ela vai levar a fraturas. Para você ter uma ideia, no mundo todo, existem estudos mostrando que mulheres acima de 50 anos, ao longo da sua vida, após os 50 anos, uma de cada duas mulheres vai ter alguma fratura por osteoporose. Então, metade das mulheres com mais de 50 anos, estatisticamente, deverão ter alguma fratura por osteoporose não tratada. Nos homens, 1/3 de cada 3 homens, um homem com mais de 75 anos terá fratura por osteoporose. Então, antigamente, o nosso trabalho se restringia a tratar os problemas. O paciente chegava com a fratura e nós tratávamos. E isso ainda acontece, né? As técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento de materiais específicos. Eu já cheguei a operar paciente com 102 anos por conta de fratura de osteoporose, né? E sobreviveu e saiu deambulando do hospital. Mas hoje a gente não trata só as fraturas, a gente tende a prevenir. Todo o tratamento da osteoporose é focado para evitar que o paciente tenha fratura. Então o tratamento ele começa com atividade física, e aí é claro que a gente está falando de uma população mais idosa, que às vezes tem outros problemas de saúde, e que precisa ser adequado, personalizado, individualizado essa atividade física. Mas o ideal é que seja feito de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos. Então, atividade física de 2 a 3 vezes por semana. As correções na nutrição, o paciente precisa ter uma ingesta boa de cálcio, né? Isso vem do leite, derivados, verduras de folha escura. O paciente precisa ter exposição ao sol, porque o nosso organismo sintetiza a vitamina D, que é muito importante na qualidade óssea. Então, atividade física, recapitulando, né? Atividade física regular de 2 a 3 vezes por semana, sob orientação. Cuidados com a nutrição, então os leites, derivados, verduras de folha escura, exposição ao sol, evitar os refrigerantes, os embutidos. E a segurança doméstica, porque o número de acidentes domésticos é muito grande, e aí o paciente tem um osso frágil, e ele sofre um acidente doméstico, e aí acontece a fratura. Então, cuidado com as medicações
para dormir, né? Às vezes o idoso toma remédio para dormir e acorda no meio da noite e ele está meio desorientado e ele cai e fratura. Então, cuidado com esse tipo de medicação. Cuidados com a visão. Às vezes o paciente idoso está enxergando mal e aí ele acaba tropeçando em algum obstáculo, algum tapete na casa. Então, tratamento com oftalmologista. Iluminação da casa, uma boa iluminação. Corrimão em corredores, apoios nos banheiros, né? Tudo isso para diminuir o risco de queda desse paciente. Então, a gente aborda atividade física, nutrição e prevenções de queda. E quando, mesmo fazendo tudo isso, o paciente acontece ele sofrer a fratura, aí nós temos muitas técnicas cirúrgicas hoje, bastante evoluídas, para operar esse paciente e ele voltar a ter a sua vida com a sua qualidade. Mas só para você ter uma ideia, Adilson, uma fratura de fêmur no quadril, metade dos pacientes que sofrem fratura do quadril, mesmo sendo bem tratados, mesmo sendo bem operados, metade desses pacientes perdem a capacidade de autonomia. Ele vai passar a precisar de um cuidador. Então isso gera um transtorno para o paciente, gera transtorno para a família, e é muito melhor evitar a fratura do que tratar a fratura. 1/3, 30% dos pacientes que sofrem fratura do fêmur proximal, mesmo sendo bem tratados, evoluem para óbito. Então, o índice de morte é muito grande. Então, a osteoporose, ela hoje é considerada um problema de saúde pública. E a gente tem avançado cada vez mais no diagnóstico precoce, no tratamento eficaz para prevenir as fraturas de osteoporose. Eu acho que quando a gente levanta determinados questionamentos e pontos de debate sobre as mais diversas doenças e patologias, isso faz também com que seja uma prestação de serviço. O senhor foi muito feliz agora quando coloca, é uma questão de saúde pública. Quando a gente usa esse termo, é algo em que todos os representantes do povo e o povo propriamente precisa ficar com um olhar atento. Por exemplo, o Complexo Hospitalar Central vem fazendo a sua parte em debater e colocar um grande profissional como o Dr. Alan Mendonça aqui para falar conosco sobre justamente esse ponto específico. Dr. Alan, muito obrigado pela vinda, é sempre uma satisfação e o espaço aqui é todo de vocês. Um grande abraço, boa quinta-feira. Prazer é todo nosso, a gente só tem a agradecer o espaço. Eu sempre digo aqui no consultório e repito que quanto mais esclarecido for o nosso paciente, quanto mais conhecimento ele tiver, maior vai ser o nosso sucesso em tratá-lo e evitar uma série de problemas. Então, um grande abraço, prazer estar contigo, Adilson, e com a audiência toda. Estamos à disposição aqui no Central. Mais uma vez, Dr. Alan Mendonça, ortopedista lá do Complexo Hospitalar Central, participando conosco aqui do nosso quadro Sempre é Bom Falar de Saúde.